Meus amigos, minhas amigas, vamos então para mais um ensinamento na noite de hoje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus, o médico das almas e dos enfermos. Abrindo aqui o livro ao acaso, de Humberto Ferreira, intitulado Vencendo as Imperfeições, caiu aqui o título do ensinamento que se chama Linguagem Torpe. Então vamos ver qual o ensinamento que ele vai nos passar, qual a educação que ele vai nos passar, para que nós possamos, através de uma reflexão, educar a nossa língua. Porque, infelizmente, lamentavelmente, muitas vezes, nós movimentamos a nossa língua de forma lamentável. E depois a gente sofre as consequências disso. Então vamos lá, ele começa nos dizendo: um recurso eficiente de avaliar-se o progresso espiritual do ser humano é a linguagem, pois reflete-lhe as tendências e o padrão dos pensamentos e sentimentos. Ou seja, a nossa língua, dependendo do que ela transmite, ela reflete o meu padrão de pensamento e dos meus sentimentos. Então, em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer roda que eu estiver, em qualquer círculo que eu estiver, em qualquer meio que eu estiver, a minha língua ela vai falar, não é? Ela vai transmitir os meus pensamentos e os meus sentimentos. Eu vou mostrar quem eu sou e como eu estou através da língua. É isso que ele quis dizer. Aí ele continua. Na mente, elaboram-se os pensamentos. É aqui que selecionam-se as ideias e escolhem-se as palavras. Dependendo dos sentimentos que o homem cultiva, a linguagem será construtiva, gerando vibrações positivas. Tá vendo? Gerando vibrações positivas, que são importantes para a manutenção de equilíbrio, alegria e paz. Então, repetindo, dependendo dos sentimentos que o homem cultiva, a linguagem será construtiva, gerando vibrações positivas, que são importantes para a manutenção de equilíbrio, alegria e paz. Então, se o sentimento da pessoa é um sentimento elevado, naturalmente que a língua não vai falar algo contrário que está no seu coração. Aí ele fala, que são importantes para a manutenção do equilíbrio, alegria e paz, ou não, edificante, ou torpe, produzindo irradiações negativas, que podem ocasionar desconforto e mal-estar. Então, se o sentimento da pessoa é atrasado, então vai ser torpe, vai traduzir irradiações negativas, que podem ocasionar desconforto e mal-estar. Cabe, pois, a cada um escolher a linguagem, os assuntos e a maneira de tratar o semelhante. As pessoas que têm o hábito de observar somente o lado bom do semelhante costumam permanecer a maior parte do tempo centrada em coisas positivas e cercadas de vibrações de elevado padrão. Tá vendo? Olha que coisa interessante, né? As pessoas que têm o hábito de observar somente o lado positivo das pessoas, tá vendo? Ela costuma permanecer a maior parte do tempo centrada em coisas positivas, cercada de vibrações de elevado padrão. Por quê? Porque ela vai atrair, tudo que a gente atrai é de acordo com, é proporcional àquilo que eu emito. É lei de atração e repulsão. Aí ele continua.
As que se habituaram a ver quase só a parte ruim, mantêm-se focadas na negatividade e envolvidas numa faixa mental de baixo padrão. Tem pessoas que realmente são negativas. Tem pessoas que são negativas. Nossa, qualquer assunto que a gente vai tratar com a pessoa só vê o lado negativo. Tem pessoas que são negativas realmente. A gente fala de algo bom, a pessoa fica, e se acontecer isso? Aí a gente fala outra coisa, e se acontecer aquilo? A pessoa tem sempre um sim negativo. É impressionante. Ficar próximo de uma pessoa assim tem que ter muita paciência. Muita paciência. Então aí ele continua, a linguagem torpe, ou então depreciativa, só vê o lado negativo, que é usada com muita frequência no mundo em que vivemos, além de desagradar ou ofender a quem ouve, costuma criar ambiente desfavorável. Porque semelhante atrai semelhante. A negatividade atrai coisas negativas. E o positivo atrai coisas positivas. Né? Atraindo os espíritos imperfeitos, tá vendo? Olha só, vou repetir essa parte. A linguagem torpe ou depreciativa, ou seja, aquela negativa, que é usada com muita frequência no mundo atual em que vivemos, além de desagradar ou ofender a quem ouve, costuma criar ambiente desfavorável. Então, quando a gente está num ciclo onde o assunto trata só sobre coronavírus, o número de mortes, o número de assassinatos, o número de pessoas, sabe? Só coisa ruim. Quando nós estamos num círculo assim, numa rodinha assim, aí ele fala, atrai espíritos imperfeitos, que tendem a exercer mais influência sobre os que são envolvidos nos comentários. Isso acontece também nos lares. Olha que coisa interessante. Isso acontece também nos lares. Olha, o nosso canal de televisão está sintonizado em que canal? Na Rede Globo, que é conhecida como Rede Funerária? No Datena, que é pior ainda é pior. Na Record também, que tem esse canal de só coisa ruim. Se o nosso canal a nossa TV estiver sintonizado nesse canal, qual é o assunto que a família está assistindo ali? Vai predominar. Vai ser sobre os acontecimentos. E aí o que vai acontecer? Na nossa sala, junto aos nossos familiares, né, o assunto também será o mesmo entre os espíritos imperfeitos. Ele está na nossa sala assistindo TV, junto com a gente e participando do mesmo diálogo. É isso que nós queremos para a nossa família? É isso? Por que a gente não utiliza um tempo desse para ler um bom livro? Por que não sintoniza um canal para a gente tratar de assunto da nossa educação, da nossa evolução? E aí, é lamentável isso, porque a gente sabe que a maior parte dos lares no Brasil inteiro está sintonizado nesses canais. E o assunto é só sobre política, só sobre desemprego, só sobre doenças e só sobre medo. Essa é a situação que nós vivemos. Então nós temos que procurar controlar a nossa língua. Muito bem. Aí ele fala, a linguagem edificante, mais recomendável, além de agradar quem ouve, proporciona ambiente favorável ao equilíbrio, à paz, à serenidade, atraindo os bons espíritos que aproveitam a oportunidade para ajudar a família, proteger, para inspirar igualmente, ocorre nos lares. Tá vendo? Então, se nós, toda vez que a gente aciona a nossa língua para levantar a autoestima das pessoas, para colocar panos quentes, se a pessoa estiver falando sobre coisa ruim, não, mas vai melhorar. A gente tem que colocar panos quentes, mas vai melhorar, vai melhorar. A gente vai atrair os mensageiros de Jesus que pensam igual a nós, e eles vão reforçar o que nós estamos falando, nos dando a inspiração necessária, colocando a palavra na nossa boca. Aí é que está.
Então, aí ele continua aqui, nada justifica, pois, o costume muito comum de negar-se aos parentes o tratamento atencioso, educado, gentil, amável, respeitoso, que se dedica aos amigos ou a outras pessoas do meio social. Então, aqui ele está dizendo que nada justifica a gente não tratar nossos familiares com um tratamento atencioso, educado, gentil, amável, respeitoso. Porque, como a gente sempre, André Luiz sempre fala, todas as vezes que chega uma visita na nossa casa, a gente abre a porta com um sorriso de orelha a orelha. A gente é toda educação, é todo gentil, é todo cortês, oferece o melhor local da sala, o melhor assento para a pessoa se acomodar, a gente oferece café, a gente oferece de tudo. Por que nós não podemos tratar os nossos familiares assim? Por que tratamos os nossos familiares de forma diferente? Qualquer rispidez com o nosso familiar, a gente vai atrair espíritos assim também para dentro da nossa casa. Aí ele continua, o ideal é que os diversos membros da família evitem usar palavras, não é? Gestos e atitudes que possam causar contrariedades, desentendimentos ou ofensa. Todos esses objetivos elevados podem ser atingidos com estudo, meditação e a prática do Evangelho de Jesus. Está vendo? Pensar antes de falar. Escolher criteriosamente o que vai ser comentado. Selecionar as palavras e expressões que edificam. Nunca as que depreciam. E disciplinar a mente são recursos indispensáveis para se conseguir desenvolver o hábito de cultivar bons sentimentos, bons pensamentos elevados e, portanto, linguagem digna, pois essa é uma das finalidades de nossa existência aqui na Terra. Estamos aqui na Terra para dar o exemplo através de nossas atitudes de ação, dos nossos pensamentos. Nós temos que educar os nossos pensamentos, selecionar o que vamos falar, não sermos intempestivos, não é? Não falar para depois pensar, pensar para depois falar. Aí ele continua, o Evangelho de Jesus ensina-nos a evitar expressões que denotam menosprezo, como, por exemplo, você falar que uma pessoa é tola, falar que uma pessoa é burra, é chula. A nossa língua não pode ser utilizada para menosprezar nada. Se nós não podemos usar nossa língua para elevar e levantar a autoestima das pessoas, então é melhor silenciar, porque muito ajuda aquele que não atrapalha. Se a nossa língua não está educada para, mesmo olhando coisas ruins, falar coisas boas para levantar, colocar panos quentes agora, então pelo menos fiquemos em silêncio. Pelo menos não atrapalhe o ambiente, ou não reforça